A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala galera, tudo bem? André Bernet para mais um papo aqui dentro da SMV. Hoje eu estou aqui com a Cameli, já acompanho ela já faz um tempo, tem uma bagagem aí na área comercial incrível. Eu não vou me arriscar aqui a trazer todas as experiências dela. Cameli, poxa, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Sempre bom poder estar pegando um pouquinho aí da tua bagagem, da tua experiência. Falasse um pouquinho agora, antes da gente começar a gravar, tu trouxe aqui pra gente um pouquinho de como tu iniciou o trabalho lá dentro da OMI, que foi onde tu passou, e como tu saiu, o crescimento absurdo do negócio. Mas enfim, eu vou passar a bola para ti. Bem-vinda, se apresenta, fala um pouquinho aí sobre quem é a Cameli, quais são os teus desafios nesse momento. Enfim, traz um pouquinho aí pra gente, por favor. Muito legal. Primeiro, eu que agradeço o convite. Eu sempre fico muito feliz em participar dos eventos que vocês promovem, contando aí um pouco da trajetória. Para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Cameli Rabelo e eu sou co-founder da Escola Exchange. Passei aproximadamente 14 anos da minha carreira atuando com venda de software, né, RP, durante 14 anos aí nessa jornada, e venho me preparando aí para o empreendedorismo já tem um tempo, né? Eu fundei junto com os meus sócios a Exchange em 2019 e toquei aí em paralelo o projeto junto com o projeto OMI durante um ano, e aí esse ano a gente completou um ano de Exchange e resolvi migrar e virar a chave para o empreendedorismo definitivamente, né? Então, a Escola Exchange, minha Siri resolveu conversar com a gente. E a Escola Exchange é uma escola com o objetivo de, realmente, a missão de formar líderes e gestores comerciais, né? Esse ano, a pandemia acabou fazendo, como muitas empresas, né, acabaram pivotando esse ano com a pandemia. O nosso cenário não foi diferente, então nós começamos em 2019 com formação de líderes e gestores comerciais, e esse ano acrescentamos, né, agregamos a entrega de valor da Exchange, treinamentos relacionados a técnicas de vendas e negociação e consultoria, né, porque é uma dor do mercado quando a gente olha para startups que estão no início, né, naquele processo de escalar bem no início. Eles precisam de um head comercial, de um diretor comercial, só que é muito caro para uma startup que está no início investir nesse profissional. Então, lá fora do Brasil, isso já é mais difundido, já é mais conhecido. Aqui no Brasil ainda é pouco conhecido, mas é a figura do diretor comercial as a service, né? A figura do líder comercial as a service. Então, é exatamente isso que a gente entrega hoje, né? Tanto treinamento em turmas abertas e treinamento em company, quanto a consultoria. Muito bom, cara. Sensacional. Sempre bom poder estar por perto de gente que está ajudando o mercado a se desenvolver, passando o seu conhecimento. E, pô, a tua bagagem aí, 14 anos, não é pouco. Acredito que deva estar fazendo um trabalho incrível. Até um pouco antes da gente começar a conversar aqui, eu já estava quase querendo transformar esse nosso papo em, cara, vamos... eu também estou querendo desenvolver aqui dentro, melhorar a nossa performance comercial. E quase que eu transformei esse bate-papo aqui em uma conversa de, e aí, como é que eu contrato vocês? Mas, enfim, vamos lá. O tema que a gente trouxe aqui para poder conversar junto contigo é sobre Challenge Sales. E, cara... Se tu puder já trazer de cara o que significa esse termo. É um termo já mais falado fora do Brasil. Aqui dentro do Brasil ainda não vejo muita gente ainda conversando sobre isso. Tem alguns artigos, algumas pessoas falando sobre, mas traz pra gente aí o que significa e como é que ele funciona na prática. Boa. Eu confesso para você, toda vez que eu falo sobre esse tema, eu gosto de confessar para todo mundo que eu, durante muitos anos, usei exclusivamente spin selling, e não vou falar
exclusivamente seria demais, né? Mas assim, eu usava outras técnicas de vendas, mas fundamentalmente o spin para venda complexa. E eu comecei a estudar, me capacitar mais e me aprofundar e principalmente testar o Challenger esse ano, no momento justamente de pandemia. Sabe aquele momento que você fala, gente, tudo que eu aplicava de técnica não está funcionando como sempre funcionou. Algo errado não está certo. Frase de uma amiga minha. Algo errado não está certo. Tipo, alguma coisa que a gente fazia não está funcionando. E Challenger já é uma metodologia que tem seus, sei lá, 10 anos, por aí. Spin já é uma metodologia da década de 80. Quer dizer, é uma metodologia antiga, se for comparar com Challenger, não é uma metodologia antiga, mas muito usada pelos vendedores. Ainda existem muitos vendedores que nem usam metodologia nenhuma, né? Vão apenas no relacionamento. E os que usam metodologia normalmente usam o Spin. Eu comecei a estudar o Challenger mais profundo. Eu conhecia o Challenger, mas ainda não tinha testado e aplicado. E aí, quando chegou a pandemia, eu falei, algo não está funcionando como funcionava antes. Fiz um treinamento, li o livro. Já tem uma tradução para o português, né? Que é a Venda Desafiadora. E comecei a aplicar. Então, Challenger, na minha visão, depois de fazer treinamento, ler o livro, começar a falar sobre o tema e praticar, executar, porque eu comecei a executar o Challenger ainda na venda de RP, na minha visão, ele é um misto de análise de perfis de vendedores com metodologia. Tem as duas coisas, né? Quando a gente fala do Challenger 6, da venda desafiadora, ele tem um misto de estudo sobre o perfil dos vendedores com a metodologia que o vendedor Challenger, de fato, utiliza para ter sucesso. E o que eu acho mais legal do Challenger é que justamente acabou surgindo, a metodologia acabou surgindo num momento de crise nos Estados Unidos, uma crise econômica, né? Então, naquele momento onde todo mundo fica meio que, tá difícil vender, numa crise fica mais complicado convencer o cliente de comprar qualquer coisa. E você percebe que existem vendedores que não só estão batendo a meta, como estão superando a meta, eu acho que vem um sinal de alerta, né? Sim, como é que numa crise um vendedor está fazendo 200% da meta? O que ele está fazendo? E eu acho que o Challenger ele veio justamente de uma dor. No momento que tinha uma dor, foi feito um estudo com 6 mil vendedores que chegou à conclusão que existem perfis de vendedores que têm uma performance melhor num momento de crise, né? Que foi feito o estudo nesse momento de crise, eles têm uma performance melhor porque tem um perfil diferenciado, né? A forma com que eles vendem é diferenciada e eles têm uma metodologia também para fazer isso. Muito bem. E qual que é o perfil? O que muda quem está conseguindo executar? Muitas vezes eu acredito que uma galera tem um perfil, não sabe, e que se soubesse, que tivesse lido o livro, que tivesse aprofundado um pouco mais, talvez conseguisse melhorar ainda mais a sua performance. Mas qual que é o perfil desse profissional? Boa, eu acho que você tocou num ponto bem bacana, né? Às vezes a gente usa alguma metodologia e nem percebe, né? E nem sabe que está usando. Quando os autores fizeram o estudo, eles conseguiram mapear 5 perfis de profissionais em vendas. Não vou entrar no detalhe de cada perfil, porque eu acho que não é o objetivo, eu vou pegar os extremos, tá? O que teve melhor performance e pior performance. Mas entre eles, a gente tem o construtor de relacionamento, o solucionador de problemas, o lobo solitário, o que ele chama de... É como se fosse o perfil de vendedor que é extremamente dedicado, né? Aquela pessoa que está acima da média em relação à dedicação, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, e o Challenger. Então, eles mapearam 5 perfis. Desses 5 perfis mapeados, dentro do estudo, ele comprova que para vendas transacionais, para vendas que não têm a complexidade do exemplo, tá? Do meu caso, que trabalhei com 14 anos com RP é complexo independente do ticket. Independente se eu estou vendendo um RP de 100 mil ou um RP de R$299, venda de RP é uma venda complexa. Por quê? Porque eu estou mexendo em toda a cadeia da empresa. Eu estou mexendo desde o CRM, desde a área comercial até faturamento, compras, estoque, produção, financeiro, integração com o contador. Quer dizer, se alguma coisa dá errado, você mexe com toda a cadeia da empresa e
é muito delicado, né? Não é uma venda transacional, é uma venda complexa. Eles fizeram esse estudo mapeando esses 5 perfis, e eles chegaram à conclusão que, para vendas transacionais, o impacto do perfil do vendedor na venda, ele não é tão grande. Quer dizer, se eu sou um vendedor challenger ou se eu sou um vendedor de relacionamento na venda transacional, isso não gera tanto impacto no resultado efetivo da venda. Agora, quando você está falando de uma venda complexa, né, como esse caso que eu dei agora, o pior resultado em vendas dentro do estudo que eles fizeram foi o do vendedor de relacionamento, com perfil de relacionamento. E o melhor resultado, quase 40% acima da média dos demais, foi o challenger. Então, isso é um ponto muito interessante. Quem trabalha com venda complexa, nesse momento que está assistindo a gente, deveria, nesse exato momento, correr atrás do livro Venda Desafiadora, porque a efetividade desse vendedor challenger é muito maior na venda complexa do que o construtor de relacionamento. Muito louco, cara. Sensacional. 40% de diferença na performance é muita diferença. Mas, enfim, o que é que faz esse cara ser diferente do cara do relacionamento? A gente sabe que o relacionamento nas vendas é algo que, cara, funciona muito. Eu tenho aqui dentro um sócio que é o George, que, cara, ele é o cara do relacionamento. Ele, sabe como conversar, sabe como ser amigo, sabe como falar de coisas que, meu Deus, eu jamais falaria. Agora, o que muda? O cara que tá conseguindo ser um challenge sales, né, um vendedor nessa pegada, do cara que performa menos e que tem as outras características. Tá. Eu vou te falar primeiro o que está no livro e depois a minha percepção de aplicabilidade prática, tá? Do que eu apliquei e consegui perceber que tem o que está no livro e tem alguns insights que eu consegui captar durante a execução disso. Quando a gente vai para o acadêmico ali do estudo e a conclusão que eles chegaram, a gente percebe que quando a gente está falando de um vendedor construtor de relacionamento, a gente está falando exatamente do que você falou, né? Do teu sócio, que ele foca realmente em construir sólidas relações e redes de networking, né? Então, ele tem pessoas ali que, se, por exemplo, ele abrir um negócio novo hoje, ele consegue fazer algumas vendas só através ali da rede de relacionamento dele. Então, são pessoas extremamente generosas, né, em relação a tempo. Elas, sabe aquela pessoa que, por exemplo, alguém pede para fazer um benchmark e, no fundo, ele sabe, putz, não é bem um benchmark, sabe? Eu tô dando uma consultoria grátis aqui, sabe? E ele faz, sabe? É uma pessoa dedicada, uma pessoa que se esforça para atender a necessidade do outro e trabalha duro para resolver qualquer tensão no processo comercial. E isso não é ruim, entende? É muito bacana. Agora, quando a gente vai para o Challenger já é um profissional que ele tem primeiro, ele tem toda a compreensão do negócio do cliente. E aí vem um insight meu que não está no livro, tá? Ou pelo menos eu não lembro de ter lido isso no livro. Na minha visão, para que o vendedor ele consiga ser Challenger, ele precisa ser especialista no que ele faz. Não dá para ser vendedor de qualquer coisa e ser Challenger. Porque e isso é um desafio, porque a maior parte dos vendedores que eu conheço e que eu converso, já conversei com diversos, né, centenas de vendedores, é muito comum você ver o vendedor que não se especializou em absolutamente nada. Quer dizer, ele ficou um ano vendendo software de ponto eletrônico. Aí, de repente, ele ficou mais um ano vendendo, sei lá, serviço de academia. Dali um ano ele está vendendo um RP, aí não deu certo, aí dali um ano ele está vendendo software para RH. Quer dizer, por mais que ele tenha uma carreira de 10, 15, 20 anos em vendas, ele não se tornou um especialista no negócio que ele vende, na persona que ele vende, no produto, no segmento, ou pelo menos no tier, né, ali de SMB ou Enterprise, ele não tem uma especialização. E na minha visão, para ser Challenger, é um desafio a mais se você não é especialista, porque para pensar, se para ser Challenger eu tenho que ter alta compreensão do negócio do cliente, para direcionar o meu discurso e controlar a conversa,
no mínimo eu tenho que conversar de igual para igual com ele, né? Porque senão o cliente me engole no meio da reunião. Quer dizer, se ele conhece mais do negócio e mais até às vezes do tipo de produto que eu vendo do que eu, como é que eu vou ser desafiador com o meu cliente durante a reunião? Né? Porque ser desafiador requer trazer insights, trazer cases, sabe? Trazer repertório. Então esse eu acho que é um grande desafio do profissional que quer se tornar um profissional que aplica muito bem o Challenger, é de fato ser um especialista que consiga trazer esses insights para o cliente. Agora, um ponto muito interessante do desafiador é ele fala sem medo. Ele é um profissional que não tem medo de ter uma opinião e um ponto de vista controverso à visão do cliente. Ele não tem medo de fricção, diferente da pessoa de relacionamento, né? Que quando o cliente fala alguma coisa, ele fica um pouco, putz, eu não vou ir contra a opinião do cliente, porque pode gerar uma fricção. O Challenger não tem esse problema, né? Isso falando de perfil, tá? Quando a gente fala da metodologia em si, ele divide em três grandes pilares, tirando a parte agora do perfil, tá? Primeiro ele mapeou os 5 perfis, que vai de relacionamento a lobo solitário, a trabalhador árduo, né? Que é esse que é o primeiro a chegar, o último a sair, solucionador de problemas e challenger. Depois de mapear esses 5 perfis, ele mapeou a metodologia em si. O que esse challenger faz efetivamente? E ele dividiu em 3 pilares, né? Primeira coisa, o challenger ele educa o cliente. Então, eles focam a conversa em, de fato, trazer insights, em trazer novas perspectivas, em mostrar para o cliente uma visão que o cliente jamais teria sozinho, porque ele não conhece tão bem quanto o vendedor do negócio que aquele vendedor conhece e vende. Vou dar um exemplo. Eu vendi RP por 14 anos. Quem conhece mais de RP? O meu cliente que usa um RP há 10 anos ou eu que vendo RP há 15? Eu conheço mais do que o cliente. Isso me permite trazer para ele novas perspectivas que ele não conseguiria ter sozinho. Então, de alguma maneira, eu consigo educar o cliente. O que mudou no mercado de RP? Por que o que ele usa hoje no servidor local com a API fechada não é inovação? Não vai proporcionar para ele a inovação que ele precisa para a empresa dele. Ele está perdendo ali no custo de oportunidade, ele está perdendo no custo de propriedade de software total. Eu consigo mostrar para ele que um RP inovador, por exemplo, é um RP com API aberta, é um RP na nuvem, que ele não precisa ter alguém para ficar fazendo backup todos os dias ali por medo de perder os dados, né? Então, esse vendedor, ele propõe uma abordagem que o cliente não conhece e que talvez nunca chegou a cogitar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Challenger, ele direciona a mensagem de venda dele. Então, mais uma vez, no livro ele não fala esse ponto que eu vou falar agora, mas na minha visão como analista comportamental, eu me arrisco a afirmar que o Challenger é muito bom em programação neurolinguística. Por quê? Porque ele adapta a mensagem, como ele vai falar, de que maneira ele vai falar, quais as palavras processuais que ele vai usar e qual é o perfil comportamental que ele tem que adotar para aquela reunião. Porque ele sabe que existem clientes, por exemplo, que têm mente fixa e clientes com mente progressiva. Ele sabe que existem clientes mais dominantes, clientes mais influenciadores, clientes mais de estabilidade, segurança, clientes mais técnicos e analíticos. Ele sabe disso. E ele consegue reconhecer quais os objetivos e incentivos daquele cliente. O que aquele cliente precisa para fechar, né? E ele proporciona naquela reunião um discurso de acordo com cada tipo de empresa e cada tipo de persona dentro dessa empresa. E o terceiro ponto, que é efetivamente o controle do processo de venda. E quando a gente fala do controle do processo de venda, muitas pessoas me perguntam assim, como eu sou analista comportamental, a galera já vem, Cameli, e no DISC, né? Pensando no DISC, o Challenger, ele é o quê? E as pessoas tendem a achar que o Challenger, obrigatoriamente, é uma pessoa dominante. E eu digo que não necessariamente. Às vezes, uma pessoa extremamente influenciadora, se bem treinada e com bom conhecimento de programação neurolinguística, consegue ser muito mais flexível do que o próprio dominante, né? E aí, quando a gente fala de possuir o controle do processo de venda, não é ser uma pessoa incisiva, dura,
seca e diretiva como o dominante é, mas fazer perguntas muito poderosas durante o processo comercial que passem a impressão para o cliente de que é o cliente que está tocando aquela reunião, porque ele fala mais do que o vendedor, mas quem está direcionando a reunião é o vendedor. Então, acho que, resumidamente, seria isso. É uma junção de perfis, de entender os perfis com 3 grandes pilares da metodologia na hora de aplicar. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Muito legal, cara, incrível. E quando tu fala sobre o perfil e traz aí esses 3 pontos, eu fico aqui me questionando, caramba, acho que a primeira mensagem para a galera é: não fique pulando de galho em galho. E tô vendendo daqui a pouco um software de hotel, daqui a pouco eu tô vendendo, sei lá, treinamento de, sei lá, educação online, daqui a pouco eu tô fazendo venda de equipamento de academia, enfim. Não ficar indo de um lado para o outro, acho que é uma dica interessante, porque quanto mais tempo eu ficar dentro de um único mercado, maior o meu conhecimento sobre aquele mercado. Agora, pensando em startup, pensando em agilidade, em a coisa acontecer rápido e eu não tenho tempo de esperar muitos meses, muitos anos de um profissional virar o especialista. Que no meu caso, por exemplo, eu sou sócio da Clint e a gente atende o mercado de prestadores de serviços digitais. Claro que, meu Deus, o ideal é eu ter aqui dentro um vendedor que, cara, ou já foi sócio de agência, já vendeu isso aí, já atendeu o cliente, meu Deus, é um baita de um atalho, porque ele já teve lá na ponta, ele já foi o cliente, ele teve uma empresa que é o meu potencial cliente hoje. Agora, nem sempre eu consigo atrair esse profissional. O que tu pode trazer pra gente, assim, de dica de como eu faço em tempo recorde ou no menor tempo possível para que o meu vendedor aprenda mais sobre o negócio do cliente e mais rápido e seja esse cara que desafia o cliente porque mostra que tem conhecimento, porque faz questionamentos que tiram o cara da zona de conforto, porque faz questionamentos que mostram para o cara de que, meu Deus do céu, eu preciso mudar e eu preciso mudar rápido. Como é que eu faço isso na prática? Muito boa pergunta. Bom, tem um livro que eu gosto bastante chamado Fora de Série, que fala sobre a teoria das 10.000 horas, né? E essa teoria ela é muito questionada por algumas pessoas que acreditam que não necessariamente as pessoas precisam de 10.000 horas para se tornar especialista em alguma coisa. O livro ele foca muito na visão de alta performance, pegando como referência o esporte, né? Mas e tentando mostrar que as pessoas não nascem com esse, sei lá, essa coisa nata, né? Tipo, nasci vendedora, nasci para isso. Não, as pessoas treinam, é técnica, né? Imagina um jogador de futebol, se ele não treinar muito, por mais que ele tenha predisposição para aquela profissão, ele provavelmente não vai ser o melhor, porque ele não está treinando o suficiente, né? E aí tem algumas teorias, tem algumas pessoas que meio que pesam pro outro lado essa teoria de que, putz, ninguém precisa de 10.000 horas para se tornar um especialista, você pode se tornar um especialista antes disso. Se a gente for converter 10.000 horas, pegando um profissional que trabalha 8 horas por dia, isso daria 5 anos, né? Então, se você for esperar o teu vendedor ter 5 anos vendendo o teu produto para ser um especialista, de fato, muito provavelmente você não vai ter nenhum especialista. Porque o turnover na área comercial é absurdo, né? E isso independente da empresa. Assim, eu li um artigo há um tempo atrás falando do turnover na área comercial das empresas mais cobiçadas do mundo. Google, Facebook, Uber. E era assim, os vendedores ficavam na média entre 1 ano e 3 meses e 2 anos e... 1 ano e 2 meses a 2 anos e 3 meses, alguma coisa assim. Quer dizer, nas empresas mais cobiçadas do mundo, que dirá empresas que não são as mais cobiçadas, né?
E aí vem muito a calhar a tua pergunta, assim, como é que eu faço para transformar esse meu vendedor que vai entrar, não é da área, não é um especialista, não veio do mercado conhecendo o negócio do meu cliente. Talvez esse vendedor fique comigo 2 anos. Como é que eu vou fazer ele se tornar um especialista para aplicar Challenger e ser mais efetivo na venda? Eu sempre digo que é possível criar essa formação de uma forma um pouco mais artificial, como playbook. Então, imagina que você tenha no teu time, sei lá, 10 vendedores. Desses 10 vendedores, 3 vieram do mercado que você atua, quer dizer, já foram proprietários ou trabalharam como vendedores nesse tipo de segmento. Ele já vem com essas 10 mil horas e você tem outros 7 lá que você contratou, tipo júnior, trabalharam com vendas, mas 1 ano e não são do mercado, não conhecem tão bem. Qual é a melhor maneira de você conseguir escalar esse conhecimento dos 3 que você tem, que tem já predisposição para conseguir aplicar Challenger, para os outros 7 que já não têm essa predisposição porque não são especialistas? Playbook. Então, pensa o seguinte, se Challenger parte do processo trazer insights, trazer cases, trazer repertório, o cliente ele não sabe se o repertório é do vendedor ou se é do vendedor do lado. Ele não sabe se aquele case que o vendedor está falando é da Cameli ou é da colega da Cameli. Ele não sabe se aquele insight que a Cameli trouxe é dela ou é do líder dela. Ela está trazendo como se fosse dela. Então, você pode, por exemplo, criar um repositório de insights onde as pessoas mais experientes, elas compartilham esses insights com todo mundo e todo mundo se apropria disso como se fosse dele. Então, é uma forma de você criar um repertório artificial, entendeu? Caramba, cara, muito legal e faz total sentido. Trazendo pro lado prático aqui do que eu vivo, contando um pouquinho aqui da minha realidade, recentemente eu descobri, por um acaso, conversando com um dos nossos clientes, de que esse cliente ele tinha alguns clientes no mercado de gastronomia. Então, ele faz gestão de marketing, gestão de, sei lá, deixar o cardápio daquele restaurante mais legal, enfim. E esse cara conseguiu construir 2 grandes cases muito legais. Um deles era uma hamburgueria que ele conheceu o cara na calçada e depois esse cara hoje foi reconhecido, até acho que foi esse ano passado, como a melhor hamburgueria do Rio de Janeiro. E um outro case de um cara que começou a trabalhar junto com ele que vendia esfirra dentro da casa, na garagem e tal, e hoje tem mais de 10 restaurantes. E, o cara trouxe essa situação pra gente, só que isso não estava sendo explorado na minha visão, e ele vem de um serviço que é um serviço mais complexo, porque, eu preciso apresentar, provar valor, eu preciso apresentar case e tal. Só que quando a gente avaliou como ele estava mostrando isso para o mercado, ele não estava valorizando e não estava usando no repertório dele esses cases da melhor forma possível para poder provar valor para o cliente dele. E, o que tu trouxe agora o cliente não sabe se isso aqui é uma história minha, se isso aqui é uma história do meu colega do lado, se isso aqui é uma história da empresa, se isso aqui é uma história do melhor vendedor ou não. Agora, se eu me aproprio desse tipo de case, desse tipo de história para poder trazer essa situação da melhor forma possível, meu Deus, uma coisa que esse cara fez e que eu achei uma técnica, bem massa, o que ele fez para poder prospectar mais clientes dentro de uma venda de serviço complexo. Ele pegou todos esses melhores cases dele, documentou tudo isso e ele começou a prospectar quem eram potenciais restaurantes e clientes em outras regiões, que não somente aquela ali. Então, chegou lá na Bahia. Quem são 3 potenciais grandes clientes dessa região que eu gostaria de atender? E ele foi em cima desses caras, apresentando os cases dele, falando, cara, olha só, a gente está agora querendo expandir aqui para o mercado da Bahia e, a gente selecionou aqui 3 grandes potenciais clientes para a gente, são vocês, esse e esse, e a gente está aqui conversando com vocês para poder entender se faz sentido, como é que a gente pode auxiliar vocês e apresentando esses outros cases. E achei essa ideia dele de, inclusive falar
quem são os concorrentes desse cara lá na Bahia e que ele está conversando com esses caras porque quer transformar ele em grandes cases como os outros clientes, achei assim sensacional também. E acho que é um pouco do que tu trouxe com relação a, como é que eu uso esse meu repertório de uma forma inteligente. Eu não preciso esperar 10 anos ou 5 anos, né, 10 mil horas, para poder conseguir ter isso. E documentar tudo isso dentro do playbook, acho que faz uma diferença muito legal. Como que tu enxerga esse perfil de profissional e esse challenge sales aí que a gente vem falando e que cada vez mais o mercado está buscando esse perfil de profissional? Tu acha que isso vai ser pré-requisito já na contratação desses profissionais? O cara tem que ser cada vez mais especialista ou não? Como é que é a nova onda, não é? A gente sempre falou muito de spin e agora está falando disso. Como é que tu enxerga isso na prática, no dia a dia aí das empresas? Boa. Eu não acredito que em curto tempo, em curto espaço de tempo, isso vá ser uma regra, né, para contratar, porque talvez assim, para alguns, felizmente, para outros, infelizmente, na minha visão, infelizmente, as pessoas ainda são contratadas para a área comercial sem muita avaliação de, primeiro, se essa pessoa realmente é apaixonada por vendas, e segundo, sem uma boa avaliação se essa pessoa realmente conhece tecnicamente de vendas. Então, infelizmente, algumas pessoas acabam entrando na área comercial porque alguém... Eu fui uma dessas pessoas, quando eu entrei na área comercial com 19 anos, na área de tecnologia, né? Eu trabalhava desde os 17, mas eu fazia estágio, aí aos 19 fui contratada ali na área de tecnologia. Você sabe quem me contratou? A head administrativa da empresa. E a head administrativa da empresa falou assim: eu gostei muito de você, mas eu acho que tem uma pessoa que vai gostar mais de você do que eu. E ela me passou para a head comercial. E qual foi a avaliação da head administrativa, né, para a líder do administrativo, para me direcionar para a head de vendas? Você é comunicativa. Então, se você é comunicativa, você é de vendas, entende? Então, muitas pessoas ainda fazem esse julgamento errado de que alguém que é comunicativo, que é eloquente, que é influenciador, serve para trabalhar na área comercial. E não necessariamente. Aquela pessoa pode não amar a área comercial, não gostar da área comercial e não ter se capacitado na área comercial. Então, eu acho que a gente ainda está muito distante de uma contratação assertiva de times de vendas, de uma contratação onde o líder realmente está buscando alguém especialista, onde o mercado oferece isso, o mercado não oferece isso, é muito difícil. Você encontrar um vendedor especialista é difícil, e quando você encontra, ele é muito caro para a operação, por isso normalmente eles estão inseridos em empresas cujo produto é enterprise, com tickets mais altos, porque são vendedores realmente mais caros, e tem muita oferta de vendedor generalista. Então, eu acho que a gente ainda está muito longe de ter vendedores especialistas e, principalmente, que venha com essa habilidade técnica já, de conhecimento de challenger, ou até mesmo do spin. Eu vejo muitos vendedores que nem... Assim, eu contratei mais de 150 vendedores diretos, fora os indiretos, mas que muitos não sabiam nem o que era o spin. E olha que o spin é uma técnica, uma metodologia da década de 80, hein? Não é nada novo. Complicado, bem foda mesmo. Acho que é um desafio grande, mas falando em desafio, o nome, né, do perfil Challenge Sales aí, é como é chamado, né, a venda desafiadora. Bom, vamos pensar, também é tudo um desafio, verdade. Bom, vamos pensar, eu tenho uma empresa, estou precisando vender mais, a minha venda é complexa, estou aqui assistindo esse bate-papo contigo hoje. Como eu faço, de forma rápida, assim, qual é, 3 dicas, 1 dica, 2 dicas e tal. Eu quero começar agora a trabalhar com esse perfil de profissional, a ter as vendas desafiando mais os meus clientes e aplicando aí a metodologia de Challenge Sales dentro do meu negócio. O que tu pode dizer pra gente aí, pra gente poder encerrar e fechar e passar a dica final para quem quer começar agora a aplicar esse tipo de metodologia dentro do seu negócio? Boa. Primeira dica é contrata exchange. Brincadeira.
Mas, olha, a primeira dica que eu dou para vocês é leiam o livro A Venda Desafiadora, entendam um pouco mais da metodologia. Eu acredito fortemente no profissional de vendas que não tem apenas o quilômetro rodado, mas também tem bagagem acadêmica para fazer o que ele faz. A gente ainda vem de uma cultura de vendas onde as pessoas cresceram e crescem na carreira exclusivamente pelo resultado. Exclusivamente pelo resultado. Hoje de manhã eu estava conversando com um cliente que o diretor comercial olhou para mim e falou: nossa, Camélia, eu sou essa pessoa. Eu fiz faculdade há 20 anos atrás e nunca mais estudei. E sou diretor comercial. Assim, o que eu faço? Ele estava desesperado. Ele falou: o que eu faço? Por onde eu começo? E eu falei para ele, cara, você precisa de orientação do que é a roda de competências de um diretor comercial, quais são soft skills e hard skills para fazer o que você faz e começar a estudar. Não tem mistério. É esforço, é colocar energia nisso. Então, acho que a minha dica é estudem. Venda não é dom. A gente não nasce com o dom de vender. É claro que algumas pessoas são mais predispostas por perfil comportamental. Eu, por exemplo, sou filha de vendedor. Então, meu pai, ele era camelô e eu ia junto com ele vender Papai Noel que dançava e despertador colorido, entendeu? Então, é óbvio que eu vi o meu pai vendendo, e meu pai, eu brinco que meu pai é aquele profissional que cria um rapport maravilhoso sem nem saber o que é rapport. Mas se você se capacita, se você estuda e se desenvolve, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. Então, a minha primeira dica aí é estudem, se capacitem e leiam A Venda Desafiadora, que vai transformar a tua visão sobre metodologia de vendas. Muito bem, incrível, Camélia. Eu sempre digo também e concordo contigo. Esses tempos eu bati um papo com um amigo meu, o Rafael Reis. Uma galera acompanha ele aí do mercado de marketing digital e ele trouxe uma colocação falando, cara, tu não sabe o que fazer, tu não tem dinheiro e tal, cara, o que tu faz, velho? Bota a bunda na cadeira, abre o Google, faz as pesquisas e, cara, vai estudar. Vai se capacitar, porque a melhor forma de tu conseguir chegar a algum lugar é tu estudando. Então, acho que a tua dica aí de ler o livro faz total sentido. Eu já vou, com certeza, provocar isso aqui dentro da minha empresa, para os profissionais que estão aqui atuando junto com a gente, com certeza absoluta. Acho que é um tema que a gente precisa cada vez mais aprofundar, ainda mais depois de um estudo com milhares de pessoas, 6 mil pessoas, né, se eu não me engano, 90 empresas eu acho que foram avaliadas e, em momentos difíceis. Então, acho que a gente vive um momento agora que é diferente, um momento difícil. Muita gente já se adaptou e já conseguiu passar, mas com certeza acho que vale a pena nesse momento que a gente vive hoje eu aprender como fazer algo diferente, eu aprender a evoluir, mesmo que eu já tenha 20 anos de mercado, 30 anos de mercado, nunca é tarde para poder aprender, nunca é tarde para poder estudar e evoluir. Camélia, de coração. Só um detalhe, tá? Só um detalhe. Para quem estiver ouvindo a gente agora, assistindo a gente, estiver assim, mas como eu vou fazer venda sem fazer perguntas? Eu estou acostumada a fazer pergunta de situação, problema, implicação, necessidade de solução. Eu não vou conseguir vender sem fazer pergunta. Só para vocês terem uma ideia, quem escreveu o prefácio do Challenger foi o autor do Spin Selling, tá? Então, para você que está aí falando, eu não vou largar o Spin, eu não vou abandonar o Spin para nenhuma outra metodologia, porque tem gente que é apegada ao Spin Selling. Foi o autor do Spin que inclusive escreveu o prefácio do Challenger Sales. Resumo, vamos abrir a mente, tá na hora de mudar e a gente tem que mudar, por mais que tire a gente da zona de conforto, é sempre importante a gente poder estudar para poder evoluir. Camélia, de coração, brigadão aí pelo nosso papo. Do meu lado era isso, podia ficar conversando aqui mais um tempão contigo. Eu tô louco para poder terminar aqui o papo e fazer algumas anotações de algumas das coisas que a gente conversou para poder evoluir, estudar e conversar com o meu time aqui. Acredito que a galera que está nos vendo aqui também deva ter gostado. Queria poder compartilhar aqui os contatos da Camélia. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí do trabalho da Exchange, tá aí o LinkedIn da Camélia na tela. Vamos colocar aí também o Instagram, tá aí Escola Exchange também. Quem quiser trocar uma ideia com ela, conhecer um pouquinho mais do trabalho, estão aí os contatos. Os meus contatos também vamos colocar na tela, é o André M. Bernet no LinkedIn e também no Instagram é o mesmo endereço. Fico aí também à disposição, quem quiser conversar, trocar alguma ideia, só me chamar aí que eu estou à disposição. Camélia, brigadão pelo teu tempo, brigadão por trazer essa energia, gostoso de te ouvir falar. Imagina no dia a dia
a galera que interage contigo também deve ser muito feliz, porque tu tá sempre com disposição, com vontade, com energia que é muito gostosa, que passa isso para quem tá junto contigo. Então, porra, fiquei muito feliz de a gente poder estar aqui interagindo, sempre um prazer poder estar conversando contigo. Espero que tenham outras conversas aí que a gente possa estar interagindo. Muito bom, obrigada. Eu que agradeço o convite, espero que a gente tenha conseguido aí contribuir para o pessoal que está assistindo. Show de bola. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.